Matemática é uma parada que está sempre presente quando você está desenvolvendo seu jogo. Afinal, o computador nada mais é do que uma máquina de calcular. Então, hoje eu vou entrar em detalhes aqui com você sobre a função LURP. Você consegue usar ela para movimento, mesclagem de cor, shader, animações, é bem útil mesmo. Eu uso ela bastante no meu dia a dia e tenho certeza de que vai ajudar vocês também. A função LURP faz para nós uma continha chamada interpolação linear, que pega dois pontos e retorna um pontinho aqui no meio deles, de acordo com um terceiro número chamado t. Se ele for 0, o pontinho do meio encosta lá no inicial. Se ele for 1, ele encosta aqui no final. Se ele for 0,5, ele fica exatamente no meio dos dois. Então acho que aqui já deu para entender. Quanto mais próximo do 0, mais próximo do primeiro ponto. E quanto mais próximo do 1, mais próximo ele fica do segundo ponto. E é a mesma coisa se a gente inverte os dois parâmetros. Então o t sempre vai ser entre 0 e 1. A função LURP aqui da Unity faz um clamp no t para você. Então, se você passar um valor menor do que 0, ele vai continuar sendo 0, ele não vai diminuir. Se você passar um valor maior do que 1, ele vai virar 1. Mas a gente também tem a versão LURP Unclamped, que não limita esse valor de t. Então, se você passar um número que não está entre 0 e 1, ele vai passar dos dois pontos. Então, não vai ficar só interpolando, vai extrapolar também. Então, bora botar isso aqui na prática. Eu criei essa cena aqui com uma UI bem simplesinha. Eu tenho aqui um slider que vem de 0 até 1. Tem aqui um número inicial e um número final. E um número interpolado, que vai ser o nosso número no meio dos dois. Aqui, quando o slider mudar o valor dele, eu quero que ele avise para esse script aqui que eu criei. Aqui o que eu tenho? Tem aqui os meus textos, que aí é só a parte de UI, não é muito relevante pra gente. E temos aqui o valor inicial e o valor final. Então a gente quer pegar esses dois aqui e transformar eles num valor interpolado. Eu quero um valor no meio dos dois, de acordo com esse t que a UI está passando lá pra gente. Então como que a gente consegue achar esse valor? Aqui na Unity a gente tem a biblioteca mathf, que tem aqui a função LURP. Você vê que tem aqui LURP, LURP Angle, LURP Unclamped, que eu falei antes, Inverse LURP. Mas aqui a gente está interessado no LURP. Então, mathfloat.lurp. Então aqui está me explicando. Eu passo o valor A e o B, que é o valor inicial e o final, e passo o valor T. Então vamos lá. Initial e final. Aí por último passo o valor t. E é literalmente só isso. Aqui ele já está retornando para mim o valor entre os dois, de acordo com o t. E eu tô passando aqui para UI, lá pro texto que eu coloquei na tela. Então bora lá, bora dar play para ver como é que tá. Ó, por enquanto eu deixei aqui os valores em 2 e 5. Posso mudar aqui também, coloco 1, 6, tanto faz. Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui também é passar o valor do t lá para UI. Então vou fazer aqui rapidinho. Então vamos dar play aqui. Ele não vai atualizar o valor aqui de início não, porque ele só está atualizando quando eu mexo na UI. Então beleza, eu vou começar a mexer aqui. Você vê que ele já atualizou o valor aqui. O t está em 0.02, um número bem grande aqui. E você vê que ele está aqui perto do 1. Se eu jogar aqui para 0, ele chega no 1. Então vamos jogar aqui para 0.5 mais ou menos. Ele está aqui em 3.5, que é a metade aqui, de 1 até 6. Jogo mais pra cá. Quando chega em 1, vai pra 6. Então é assim que funciona. 0, 1, 1, 6. Ele vai indo de um valor pro outro. Posso até dar uma arredondada aqui nesse t antes de passar pra ele. Aí agora vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. E beleza, tá um pouco mais suave agora. Você vê que aqui em 0.5 ele está aqui exatamente no meio, 3.5. Se eu trocar aqui o valor, colocar aqui 0,6, mexo aqui um tiquinho, ele está aqui em 3, que é a metade. 6 dividido por 2, 3. Joga aqui para 1, vai para o 6. Joga aqui para 0, vai para o 0. Se eu inverter aqui é a mesma coisa. Se eu quiser colocar 6 e 0, vamos ver o que acontece. Ó, no 0 aqui está no 6. Aí aqui vai para metade. E aqui vai para o 0 de novo, que está aqui no final. Posso colocar um valor maior aqui. Menos 30 e 200. E vai indo até chegar lá. Mas isso daqui não dá para fazer só com o número não.
eu também consigo fazer isso com vetores. Então eu vou aproveitar aqui essa reguinha aqui que eu fiz para poder mostrar e vamos colocar um ponto aqui. Então beleza, eu coloquei esse pontinho aqui para representar o nosso valor interpolado. Como é que a gente vai fazer para esse pontinho ir da esquerda para a direita? Vamos vir aqui, eu vou precisar do vetor inicial. No caso, o nosso vetor precisa ser um vector2 ou um vector3. Mas como eu não sei certinho a posição que eu quero, eu vou passar aqui 2 transforms, porque eu consigo só arrastar e jogar a posição que eu quero. Vou colocar aqui point A e point B. Beleza, então aqui meus 2 pontos. Vou colocar aqui também meu dot, que é aquele pontinho que vai ficar no meio. Eu quero que esse ponto aqui esteja no meio desses dois aqui, de acordo com o valor t. Então vamos vir aqui. Dot ponto position é igual a vector3 ponto lerp. Ele tem aqui o método lerp. Então eu posso passar o point A ponto position e o point B ponto position. Daí a mesma coisa, passa aqui o t. Então é só isso que eu preciso fazer. Ele está pegando a posição entre o ponto A e o ponto B de acordo com o valor t. Só que dessa vez é um vetor, não é um número igual está aqui. Então vamos ver como é que isso fica lá na cena. Eu preciso passar aqui meus valores. O ponto A, eu vou colocar aqui dentro da minha régua esse primeiro ponto aqui. Pegar aqui e arrastar. O ponto B vai ser o último ponto. Esse daqui. E o ponto vai ser esse que eu acabei de criar. Esse dot. Beleza, vamos dar play aqui. E você vê que ele já segue esses números. Vai da esquerda até a direita. Igual o nosso parâmetro t. Deixa eu colocar esse pivô no lugar certo. Você vê que o número aqui também está mudando, que a gente está atualizando ele. Então, muito legal. Se eu colocar aqui em 0.5, ele fica no meio certinho. E aqui fica entre os dois valores. Se eu colocar aqui 1, ele vai aqui para o 6. Fica aqui na direita. Se eu colocar aqui, ele vai aqui para o 1. Fica aqui na esquerda também. E igual os números, eu consigo só vir aqui e inverter os dois vetores. Posso vir aqui, ó. Quero que ele vá até aqui. E quero que ele comece aqui. Então só dá uma mexidinha aqui. Você já viu que inverteu tudo. Ah, não quero mais que ele siga esses dois aqui. Quero que ele vá desse 10 até esse 17. Não tem problema. E ele indo aqui. Ah, não quero que ele fique só nessa parada aqui horizontal. Quero que ele também vá aqui desse número aqui até o 6. Não tem problema também. Vamos pegar aqui. Interpolated. Jogar aqui. E pronto. Coloquei até no lugar errado, mas tá aí. Ele tá movendo de um até o outro de acordo com o valor t. Aqui no 0 ele vai pro ponto A, que é esse ruler dot aqui. E aqui no 1 ele vai pro meu número aqui embaixo. Então olha isso, a gente está fazendo um movimento suave entre dois pontos só usando matemática. É muito legal isso, já dá para você pensar em um monte de uso só com essa demonstração. Uma parada que eu não mostrei aqui ainda para vocês foi o lerp unclumped, que eu tinha falado lá no início. Esse daqui tá pegando o valor do t e se eu passar um valor menor ou maior, ele vai travar nele, não vai mudar. Então vamos pegar esse t aqui, por exemplo, já que a gente já sabe como que ele funciona, eu posso colocar aqui mathfloat.lerp, daí em vez de ser de 0 até 1 agora, eu quero colocar de menos 1 até 2. Esqueci da vírgula. Menos 1 até 2. Aí passa o valor t para mim. E o que que isso vai fazer? Quando ele estiver no 0, vai ir para menos 1. E quando ele estiver no 1, vai ir para 2. Ou seja, eu estou mudando esse range aqui do t. Ou seja, eu estou mudando esse range aqui do t só com uma conchinha. Vamos dar play aqui. Se eu arrastar um tiquinho aqui, ele já vai para o menos 1. Você vê que mesmo ele estando aqui em menos 1, ele está aqui na esquerda. Aqui perto do 1. Então eu vou arrastando aqui. Você vê que ele não está mudando. Não está mudando. Daí eu chego aqui no 0. Tá chegando. Cheguei no 0 e ele começou a mexer. Daí vai mexendo até chegar aqui no 1. Ó, chegou aqui no 1, já parou de novo. Ele tá aqui na direita com o valor 6, só que ele não tá alterando. Por quê?
porque ele está limitando esse valor do t. Então mesmo que eu esteja aqui no 2, ele vê aqui, o valor está maior do que 1. Então ele só vem aqui e transforma isso em 1 de novo. O valor está menor do que 0. Então ele só vem aqui e transforma em 0 de novo. Mas aí tem a outra versão dele, o lerp uncapped. Então vamos passar aqui e vamos passar aqui também. Então vamos ver como é que vai ficar agora. Já joguei aqui pro meio para vocês não verem e não tomar spoiler. Se eu vier aqui agora até antes do 0, o que acontece? Ele começa a passar. Você vê que ele já está indo para valores menores do que 1. Aqui 0.2. E a bolinha está indo infinitamente para lá. Infinitamente não, porque está indo até só o -1. Aí você vê que a bolinha só continua indo. Então ele já está extrapolando a posição, não é mais uma interpolação. Você vê que chegou até o -4. Mesma coisa se eu vier do outro lado. Ele só vem aqui e passa também. Chega até o 11 aqui nesse caso. Agora vamos ver como é que a gente faria se fosse escrever essa fórmula aqui por conta própria. Vou criar aqui um método estático que vai retornar uma float. Vou chamar de lerp. Eu vou deixar os parâmetros aqui igual tá lá na MFF. Float A, float B, que é o valor inicial e o valor final, e float T. Beleza, a gente precisa retornar um valor. Então, um dos jeitos de escrever essa fórmula, que é inclusive o que você mais vai achar por aí, é 1 menos T vezes A mais B vezes T. E é literalmente só isso daqui a fórmula. Se eu vier aqui e substituir lá no outro, vai funcionar igual. Só que eu tenho um outro jeito aqui de escrever que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, a gente vai começar analisando ele pelo ponto inicial. Vamos começar por ele. A gente tem que achar o valor que está entre esse ponto e o ponto B. Então, o T aqui vai servir como uma porcentagem. Se eu estou em 0 é 0%, se eu estou em 1 é 100%. Então, vou pegar esse valor de A aqui e vou somar com a distância de B até A. Vamos fazer aqui B menos A. Daí a gente pega essa distância aqui e acha a porcentagem dela que a gente quer, que é o valor T, e adiciona essa porcentagem aqui no valor A. Então vai ficar aqui com a gente o ponto lá no meio que a gente quer. Para fazer aqui com o vetor agora, a gente pode só reaproveitar isso daqui e já passar para ele. A gente faz para o X, faz para o Y, faz para o Z e só retorna aqui. Daí isso daqui já vai funcionar. Mas eu também posso só aplicar a fórmula aqui de novo. Eu faço A mais B menos A vezes T. Vem aqui e retorna. Só que agora ele vai estar fazendo operações entre vetores. Você vê que esse mais aqui, ele está verdinho. Esse daqui já está branco. Por quê? Porque esse mais aqui é um operador padrão. Ele vai aqui e vai somar um número com outro. Esse daqui não, esse é um operador de vetores. É um negócio customizado que a Unity fez para poder fazer operação com os vetores. Então você vê aqui que ele tem aqui o operator mais, que passa o vetor A, o vetor B, e ele faz a soma aqui pra gente. Então vamos substituir aqui e ver se vai continuar funcionando. Vou pegar aqui, minha classe aqui chama customLerp. customLerp.lerp, mesma coisa aqui embaixo, customLerp.lerp. Vamos ver aqui agora, ele aqui está começando pelo -1. Você vê que ele não está com clamp aqui. O da Unity já vem com clamp por padrão. Aqui você vê que ele não faz o clamp no valor. Se eu passo aqui, ele também passa. Mas já deu para perceber que está funcionando 100%. Eu venho aqui em 0.5, ele fica no meio, e fica aqui em 3.5. Que é o valor no meio de 1 e 6. Mesma coisa se eu vier aqui e inverter os dois. Já começa aí ao contrário. Agora, como que a gente vai fazer para ele não passar quando tiver menor do que 0 ou maior do que 1? Se a gente voltar aqui no nosso código, eu posso simplesmente vir aqui. T vai ser igual a mathf.clamp. Daí eu passo o T aqui de novo. E passo o valor mínimo e o máximo que eu quero. Vai ser o 0 e 1. Daí desse jeito aqui, se o T for menor do que 0, ele vai virar 0. Se ele for maior do que 1, ele vai virar 1. Tem também uma outra função aqui, que é o clamp01, que faz exatamente isso para mim. É literalmente a mesma coisa disso daqui, só que sem eu precisar passar o 0 e 1. Ele já coloca para mim o 0 e 1 como valor mínimo e máximo. Eu posso fazer isso aqui e isso aqui também.
Agora você vê que mesmo eu estando aqui num valor negativo, ele não está mexendo. Agora eu chego aqui no 0, ele começa a mexer de novo. Chega aqui no 1, ele para. Um uso bastante comum para o LURP são as Bezier Curves. A gente vê elas principalmente em programas de edição de imagem, que nem aqui no Photoshop com a Pen Tool. Isso daqui é uma Bezier Curve quadrática. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 pontos. Esse daqui é meu ponto inicial, esse daqui é meu ponto final. Mas como é que a gente vai fazer ela então? Primeiro de tudo, eu vou precisar de 3 pontos. Agora eu vou pegar esse ponto aqui na esquerda e esse ponto aqui do meio e traçar uma linha. Depois eu vou aplicar um LURP aqui entre os dois com o valor de t que eu vou deixar animando de 0 até 1. Vai para 1, volta para 0. Vai para 1, volta para 0. Depois eu vou fazer a mesma coisa aqui com esses dois outros pontos. Traço uma linha e vou usar o mesmo valor de t para o LURP nessa linha aqui. Esse daqui vai ser o valor inicial e esse daqui vai ser o valor final. Agora eu tenho 2 pontos que estão indo de uma para outra, então neles eu posso traçar mais outra linha. Agora nessa terceira linha aqui, eu consigo vir aqui e fazer a mesma coisa, eu consigo aplicar um LURP nesses 2 pontos, com o mesmo valor de t que eu estou usando aqui. Daí agora ficou só um pontinho aqui no meio. Se eu pegar e começar a desenhar esse caminho que ele está fazendo, vamos ver o que vai acontecer. Ele vem e forma uma curva para mim. Você vê que se eu mexer aqui agora, a curva vai alterando do jeito que eu quiser. Posso vir aqui e desligar essa animação e tá aqui uma curva feita usando apenas LURPs. Bem legal, né? Isso daqui a gente vai chamar de Bezier Curve triangular, porque aqui só tem 3 pontos. 1, 2, 3. Mas a que a gente geralmente mais usa é a Bezier Curve quadrática, que é literalmente a mesma coisa dessa daqui, só que em vez de 3 pontos, tem 4 pontos. Mas o processo para conseguir ele é o mesmo. Eu mencionei esse rapidinho lá no início, mas uma coisa que é muito útil é o Inverse LURP. Que nem o próprio nome já diz, é o LURP inverso, ele faz o contrário do LURP. Se o LURP recebe um valor de 0 até 1 e retorna um valor, então o Inverse LURP vai receber um valor e vai retornar um valor de 0 até 1. Geralmente a gente usa isso para remap, que é você pegar em alguma coisa que está num range, que está numa gama de valores, vamos dizer que ele vai de 2 até 10. Então eu pego o valor que eu estou agora, transformo ele num valor t e aplico num outro range de valores, vamos dizer de 0 até 20. Mas só falando assim vai ser meio difícil de você entender. Eu vou mostrar aqui um exemplo que você usaria na vida real, que é conversão entre sistema de medida de temperatura. Eu tenho aqui 2 UIs com 2 termômetros aqui, um em graus Celsius, que a gente vai conseguir editar aqui, ó, de 0 até 300, e um em graus Fahrenheit, que é o que a gente vai ter depois da conversão. Eu dei uma preparada aqui no script antes, tá basicamente pegando a UI lá pra mim e pegando esse valor de Celsius aqui. Eu coloquei esse range aqui pra poder ter esse slider bonitinho aqui, vindo de 0 até 300. Aqui eu até já anotei aqui no onValidate, esse onValidate é chamado toda vez que a gente altera algum valor aqui. Nesse caso, vai ser quando a gente alterar o valor do Celsius. Só que lembrando, esse daqui só funciona no editor, só se eu vier aqui e editar. Se eu mudar o valor por código, ele não vai ser chamado não, então cuidado aí na hora de você usar, geralmente você vai usar em script de editor. Mas beleza, eu dei uma notada aqui que o congelamento da água em Celsius é em 0 graus e em Fahrenheit é em 32 graus. Já a fervura da água em Celsius é 100 graus e em Fahrenheit é 212. Então eles são meio que equivalentes, só que o range dos dois é diferente. Em Celsius, de 0 até 100 graus, eu já consegui ferver a água que estava congelada. Não olhem, gente, eu não sei matemática básica. E em Fahrenheit, eu levei 180 graus para poder ferver essa mesma água. Então, como que eu vou fazer essa conversão? Eu tenho aqui o valor em Celsius. Eu podia aplicar a fórmula e tudo bem, mas esse não é o ponto aqui. Esse valor em Celsius vai de 0 até 100. Então, vamos lá. mathfloat.inverseLURP. Eu coloco o range dele aqui, de 0 até 100. E no final, ele me pede aqui o valor, que no caso é esse Celsius value aqui. Daí, isso daqui, eu vou guardar dentro de uma variável, float t.
Esse é aquele valor T que a gente estava aplicando antes. E beleza, é só isso que a gente precisa. Esse valor T agora, a gente pode aplicar dentro de um URP. Só que em vez de vir de 0 até 100, a gente vai de 32 até 212. E coloca o T aqui no final. Aí pronto. Essa vai ser a nossa temperatura em Fahrenheit. E é só isso que a gente precisa para poder converter os valores. Agora é só pegar isso daqui e esse daqui e aplicar aqui nos sliders e no texto. Vou fazer aqui rapidinho pra gente. Para ficar com o mesmo nome aqui, pegar aqui e só trocar para Fahrenheit. Gente, eu real não sei escrever Fahrenheit, eu tô tendo que olhar toda vez. Agora só tá faltando os sliders. Os sliders a gente vai ter um pouco de dificuldade aqui. Porque como a gente já viu, o valor do slider vai de 0 até 1. Então a gente precisa passar um valor T aqui dentro. Mas qual valor T que a gente vai usar? A gente tá vendo aqui que nossa régua vai de 0 até 300, aqui nos dois. Então aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai usar o inverse URP para isso. Bora lá, mathfloat.inverse URP, que vai de 0 até 300. Vou passar o valor de Celsius. Daí a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que pro valor em Fahrenheit. E beleza, agora é só pegar esses dois valores e passar pro slider. E tá pronto. A gente nem vai precisar dar play aqui, que ele já vai começar a funcionar. Você vê que eu tô aqui em 0 graus Celsius e ele tá aqui em 32 graus Fahrenheit. Vamos ver aqui agora se eu for aumentando isso. Você vê que o jeito que os dois se movem são bem diferentes. Agora tem um pequeno problema aqui que se a gente passar do valor que a gente colocou lá no inverse URP, ele não extrapola, ele fica parado aqui no 1, ele faz um clamp no valor para você. Embora na maioria das vezes esse seja o caso que a gente queira, nesse caso aqui não, a gente quer que ele passe desse valor para a gente conseguir converter tudo. Eu poderia só vir aqui e colocar o valor da régua em graus Celsius e na hora de passar para Fahrenheit eu colocar o valor equivalente de 300 aqui, mas vamos fazer diferente. Vamos escrever a nossa própria fórmula aqui de inverse URP. Então bora lá. Private float inverse URP. Vou colocar um clumped para ficar parecido com a da Unity. A gente precisa aqui de um valor A, um valor B e o valor final. Então beleza, a fórmula para a gente pegar isso seria o valor menos o A sobre o B menos o A. Que se for parar para pensar faz total sentido, você acha a proporção entre os dois. Agora a gente pode vir aqui e substituir. Bora lá ver então. E funcionou perfeitamente. A gente agora está com os valores que a gente quer. Claro que não vai passar aqui de 300, porque só vai até aqui. Mas de resto, ele está fazendo a conversão certinha aqui pra gente. Você vê que quando a gente chega aqui em 100, ele está em 212. E em 0, ele está em 32. Então, inverse URP é uma parada muito útil. É muito usado principalmente em edição de imagem, shader. O negócio é ser criativo. Dá pra incluir isso em diversas coisas. Agora eu vou dar um exemplo aqui de como que você pode usar para shaders. Esse quadradinho aqui tá usando uma shader aqui que eu criei. Vamos dar uma olhada nela aqui daqui a pouco, mas antes vou mostrar aqui o que ela tá fazendo. Ele tá pegando a coordenada UV desse quadrado, da mesh dele, que nada mais é do que um valor de 0 até 1. Pelo menos no eixo X, quando ele tá aqui na esquerda, ele tá com 0, e quando ele tá aqui na direita, ele tá com 1. Daí todos os valores aqui no meio estão entre 0 e 1. Daí a mesma coisa que com o eixo Y. Quando ele tá aqui embaixo tá em 0 e quando ele tá aqui em cima tá em 1. Então em shader você vai usar bastante essa parada de URP. Aqui nesse caso eu tô fazendo URP entre duas cores. A cor nada mais é do que um conjunto de 3 valores. A quantidade de vermelho que tem nela, a quantidade de verde, a quantidade de azul e por último o alfa, que é a transparência dela. Então tudo que a gente precisa fazer é um URP entre esses valores, entre o vermelho dessa cor e o vermelho dessa cor aqui, de acordo com o valor da UV. Então se eu mudar aqui, você vê que esse lado aqui que está com 0 vai ficar mais verde, e esse lado aqui que está com 1 vai ficar mais vermelho. E no meio vai mesclar essas duas cores. Vamos ver como é que tá lá na shader. Então ele vem aqui e faz o URP entre a cor A e a cor B. Esse URP aqui é uma função padrão aqui de HLSL, que é a linguagem que você usa para poder escrever shader. Agora,
O mais comum que você vai querer usar o URP é para movimento, para você fazer um movimento suave entre dois pontos. Então vamos pegar aqui como exemplo esse quadradinho aqui no meio e o ponto A e o ponto B, que são os pontos que eu quero que ele vá de um lado para o outro. Vou fazer aqui de um jeito muito simples, daí você pode adaptar da sua própria forma, mas seria pegar o ponto A, o ponto B, colocar aqui no update mesmo. Lembrando que chamada pelo update geralmente é bem custosa, então toma cuidado com o que você faz aqui dentro. Aqui eu vou pegar um valor T, deixar ele como 0. Daí eu vou somando ele com time.deltaTime, multiplicar isso aqui por uma velocidade. A velocidade vai ser bem pequena, então para poder ficar mais fácil de editar lá, eu vou multiplicar isso aqui por 0.01, que é a mesma coisa de eu dividir por 100. Vou colocar um slider aqui para mim. Sim. Aqui também vou adicionar um multiplicador para ele, que vai começar como 1, mas aí quando ele chegar no ponto B ele vai virar menos 1, para ele poder ir na direção do ponto A. Então, multiplier. Agora, if t é maior do que 1, multiplier é igual a menos 1. Else if t é menor do que 0, multiplier é igual a 1. Agora é só eu vir aqui fazer o URP. Transform.position é igual a mathfloat.URP. Preciso passar o ponto inicial e o ponto final e passar o valor t. Ele está reclamando aqui que eu estou usando um vetor, sendo que eu estou usando o mathfloat.URP. Tem que trocar aqui para vector_tree. Beleza. Vamos ver como é que ficou. Você vê que ele já começa se movendo aqui. Aumentar um pouco a velocidade. Ele vai, volta, vai, volta. Posso vir aqui e mover o ponto A. Movo o ponto B. Independente disso, ele vai seguindo nessa linha. Às vezes eu não tenho esse valor de t. Às vezes eu quero fazer isso num determinado tempo, ao invés de passar uma velocidade. Tudo bem, não tem problema. Eu coloco aqui o tempo que eu quero. Eu vou ter aqui o tempo do movimento. Vou colocar aqui até 10. Daí eu coloco, sei lá, uns 5 segundos. Eu só preciso saber quanto tempo que já passou. Vai ser nosso timer. E vou colocando aqui, timer mais igual time.deltaTime. Eu só faço isso se o timer for menor do que o time. E por último eu continuo fazendo aqui o URP. Só que em vez de passar esse T aqui, eu posso passar o T também. Cria aqui um T que vai ser igual. A gente precisa de um valor de 0 até 1 que vai ser proporcional a esse tempo aqui. Então a gente pode simplesmente pegar aqui o tempo que a gente está agora e dividir pelo tempo total. Que aí a gente vai achar esse valor que a gente quer. E pronto. Só isso que a gente precisa. Ele vai começar aqui do A e em 5 segundos vai para o B. 1, 2, 3, 4, 5. E tá aqui. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele seja útil para vocês, que vocês possam utilizar isso no seu dia a dia. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder. Obrigado por assistirem até aqui, fiquem bem.